Agora nós vamos aprender como chegar num array com milhares de linhas e conseguir filtrar ele gerando um array atendendo a determinados critérios que a gente quer, tá? Então, para isso, uma coisa interessante no Python é que, no NumPy, é que ele tem algumas alternativas para isso, tá? Uma delas é o np, né, de numpy.where. O uso desse where permite que você passe uma condição, ok? E ele vai testar esses objetos, tá? E vai trazer para você aquelas respostas, né? Nesse caso aqui, por exemplo, ele me trouxe, né, eu coloquei aqui, ó, encontrados array, ele vai me trazer nessa resposta as posições onde ele encontrou valores múltiplos, né, múltiplos de 2, né? Ok? Então, aqui, ó, eu pedi NP, onde meu array seja múltiplo de 2. Nesse caso, ele trouxe todos, né? Por quê? Porque todos são múltiplos de 10 e automaticamente múltiplos de 2. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, e perguntar assim, aqueles que são múltiplos, né, de 3, tá? Ele vai me trazer apenas a posição 2, 5 e 8, ok? Então, com essas posições que ele me retorna no NP-where, eu posso ir direto no array, como eu fiz aqui, ó, e buscar apenas aqueles, né, que estão nessas posições, passando a indexação, tá? Então, se eu passar esse array ponto 2, vem o 30, se eu passar entre colchetes o 5, vem o 60, e eu passar o 8, vem o 90. Aqui eu fiz apenas um join aqui, né, para separar por vírgula, e usei aqui um list, né, comprehension, para navegar no resultado encontrados e me trazer o valor usando a posição, tá? Então, np-where traz a posição dos elementos que atendem àquela condição, ok? Aqui, a lógica que você vai colocar aqui é a que você desejar. Aqui, ó, nós temos um outro exemplo, eu tenho números de 1 a 10, né? E eu estou perguntando aqueles que são ímpares, né? Que quando divididos por 2, ele acaba dando um resto igual a 1, tá? Eu estou usando a mesma lógica, então esse np-where vai trazer as posições e eu posso, então, listar quais são, né? Localizar eles pelo índice, né? Das posições dentro daquela lista, os que atendem aquele critério, tá bom? Aqui, eu já tinha feito ali em cima, né? Múltiplo de... Vou deixar isso aqui na múltiplo de 2, porque embaixo eu já tenho o exemplo múltiplo de 3, tá? Então, aqui o múltiplo de 3 vai retornar apenas aquelas posições, e aí nós podemos utilizá-lo. Uma outra forma de fazer a pesquisa é que, nesse caso aqui, não é necessariamente uma pesquisa de um valor, mas quando eu quiser inserir um valor, eu tenho um array ordenado, eu quero inserir ele em determinado local, e eu quero saber qual é a posição para eu inserir, né? Eu posso fazer essa pesquisa, né? Usando esse método, né? Search sorted. Ele vai me dizer assim, olha, se esse array ser ordenado e você quer inserir esse elemento e manter o array ordenado, a posição que você deve inserir é tal. Então, ele vai me responder, por exemplo, eu tenho de 1 a 10, mas não tenho o número 7. Eu vou perguntar para ele, onde eu deveria inserir o 7 sem bagunçar a ordem do meu array, tá? Então, ele vai dizer, olha, insira na sexta posição, tá? Que seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu inserir aqui, ele vai empurrar o 8 para cá, então o 7 vai entrar nesse lugar. Ele não inseriu, mas ele me informou onde eu devo inserir o 7, tá bom? Se eu passar uma sequência de valores que eu quero inserir, ele também me retorna uma sequência de índices, um para cada um dos valores, tá? Ele vai dizer, olha, o 2 você deve inserir na posição 1, o 4 você insira na posição 2, o 3 você insira na posição, o 6 você insira na posição 3, e se você fizer isso, o seu array continuará ordenado, tá? Isso é útil quando eu estou tratando de grandes volumes de dados ordenados e eu não quero ter que reordenar eles só porque eu inseri um elemento, tá? Então, isso pode me reduzir um tempo computacional razoável.
Lembrando que quando a gente está trabalhando com pequenos conjuntos de dados, né, essas operações a gente faz elas sem pensar, mas quando a pessoa está operando com altíssimos volumes, né, determinadas operações são caríssimas e devem ser evitadas. Por isso tem métodos dessa forma, tá? Além desses métodos de pesquisa, né, que nós observamos, você pode, às vezes, querer ordenar, né, os valores de uma determinada matriz, tá? O NumPy, ele tem alguns métodos para isso, tá? Tem aqui o método np-sort, então ele vai retornar uma matriz com os elementos ordenados de acordo com a natureza do elemento, se for inteiro, se for float, se for string, tá? E se for um elemento do tipo matriz, né, ele vai também ordenar todas as linhas da matriz. Então, todas elas passaram pelo processo de ordenação. Esse processo aqui, ele tem que ser cuidadoso, porque se você está falando de uma coisa que tinha uma ordem, né, isso aqui representava uma tabela na vida real, onde esse valor está relacionado com esse e com esse, tá? Você fazer essa ordenação bagunça tudo. Por quê? Porque cada um foi ordenado. Então, toda a relação linha-coluna que você tinha, alguma lógica, se perdeu. Tá ok? Então, ele vai ordenar cada um dos arrays em ordem crescente, sem se importar se havia ou não uma relação do conceito de coluna entre eles. Outra forma essa ordenação, ela funciona, então, para textos, ok? Ela funciona para booleanos, o false é o 0, então o false vem antes do true, né? O true seria considerado o número 1. Então, se você ordenar uma série de condições, true, false, o false vem primeiro e o true vem em seguida, tá bom? Eu acredito que a gente vai ver um pouquinho mais abaixo, tá? Mas tem situações em que você quer pegar um array como esse aqui, ó, e ordenar a matriz por uma determinada coluna, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem métodos para isso. Mais abaixo eu vou mostrar para vocês, tá? Que tem o argsort, que aí eu posso falar assim, ó, utilize a coluna tal para ordenar o meu array. Então, ele vai mudar as linhas de posição baseado naquela coluna, ok? Ou ele pode mudar as colunas de posição baseado na linha. Para filtrar, nós aprendemos que nós podemos usar o npwhere para me informar a lista, as posições onde tem o elemento que atende à condição. Mas uma coisa interessante no NumPy é que você pode filtrar uma lista usando elementos true false, ok? Então, por exemplo, aqui, tá? Deixa eu colocar uma linha aqui. Se eu tiver, tipo, por exemplo, o array 1, né? Que ele tem esses valores aqui, 1, sei lá, vírgula, perdão, abre aqui, np.array, ok? E eu chamar aqui, por exemplo, array1, array1, e ao invés de eu passar aqui dentro aqui um índice, na verdade eu passar uma lista, né, de valores falsos e verdadeiros, por exemplo, tá? Digamos que eu queira trazer apenas o 2 e o 4, tá? Então eu poderia fazer, né, um array de booleanos aqui, tá? Então eu quero trazer o 1, não quero trazer, mas o 2 eu quero, o 3 eu não quero trazer, mas o 4 eu quero, tá? E o 5 eu não quero trazer, tá? Então, quando você faz esse tipo de passagem aqui, né, de um array de booleanos, né, como parâmetros para na indexação de um array, ele já filtra automaticamente aquele array e me traz só os elementos onde a condição for true, ok? Então, toda a parte de filtragem que a gente utiliza nos data frames do Pandas usa essa lógica aqui. Eu faço uma condição e essa condição vai fazer com que as linhas que a resultado da condição sejam verdadeiros venham. Se for falso, elas são eliminadas do resultado. Tá bom?
Então, nesse caso aqui, olha, eu estou gerando um array que vai de 10 a 100, e vou imprimi-lo, mas eu estou falando assim, olha, se o array, se os valores lá internos forem múltiplos de 3, então essa condição vai responder o quê? Se ele for múltiplo de 3, será um true, se não, vai ser um false. Eu vou imprimir isso e depois a gente vê o resultado filtrado. Então, nesse caso, no array inicial tem os números de 10 a 100, mas aqui observe que o 10 é falso para esse teste de múltiplo de 3, o 20 é falso, mas o 30 respondeu true, não é? E assim por diante, o 60 respondeu true, o 90 true, o restante falso. Então, quando eu passar esse array aqui, que vai ter essa sequência de trues e falsos, para o meu array com um index para ele já filtra automaticamente. O resultado será apenas aqueles cuja posição está preenchida, a posição correspondente está preenchida com o valor booleano true. Ok? Quando aplicar numa matriz de 2 dimensões aqui, a lógica permanece a mesma, né? Então, ele vai criar uma matriz booleana aqui, onde para cada linha ele avaliou aquela condição, e os elementos que tiverem a condição, né, true, verdadeira, serão trazidos. Mas, nesse caso, observa que ele não manterá a estrutura da matriz. Ele vai trazer como um array unidimensional aqui o resultado. Mas todos os casos em que foi um múltiplo de 3 na matriz, ele trouxe aqui na sua resposta. Ok? Aqui, nesse caso, eu gerei um array de booleanos, né, ao executar essa expressão e armazenando ela aqui, tá? Então, ele fez uma operação vetorial testando cada um e gerando um array. Mas essa condição pode ser passada diretamente aqui dentro do index, né, daquele array. E ele vai fazer a mesma coisa, ele vai gerar essa lista de trues e falsos, né, e vai retornar como filtro, como resultado filtrado, tá bom? Então, às vezes, você não quer fazer uma variável para apontar o filtro, para depois passar ela aqui, você já pode passar diretamente dentro desse valor, tá bom? Se você desejar, você pode colocar mais de uma condição aqui, tá? Se eu quisesse que ele fosse múltiplo de 3 e múltiplo de 5, tá? Então, aqui vai dar o mesmo, né? Todos são múltiplo de 5. Eu vou colocar múltiplo de 6, né? Você poderia colocar o e, aí nesse caso não é end, é esse e, tá? E você pode colocar a condição composta aqui, né? Eu quero que ele seja múltiplo de 3 e múltiplo de 6, tá? Aqui, the true... perdão, deixa eu só colocar entre parênteses aqui para ele não se confundir. Ele poder separar. Isso aqui é uma condição. Perdão. Isso aqui é outra condição. Tá? Se eu colocar aqui, ele é múltiplo de 4, por exemplo, né? Então, veio só o 60. O padrão aqui, você colocar, o end é usado no if, mas por padrão, né, o NumPy, ele utiliza para o end o e comercial, né, esse e, então ele não aceita o end, mas ele aceita esse aqui, e para o or, uma coisa ou outra, ele usa esse símbolo de pipe aqui, ó.